Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar presente nesta solenidade, nesse encontro, nesse seminário. Fugiu. Não sei se não fugiu. Eu tenho uma piada para você. Acabou tudo. Cortou tudo, cortou o som todo. Não. Liga lá no som. Então é um prazer grande estar presente nesta solenidade, nesse seminário sobre educação do campo e sobre a coordenação do professor Juliano, certo? Gostaria, em nome do professor Juliano, gostaria de saudar toda a comissão coordenadora, os demais componentes, gostaria de saudar os demais professores do departamento de educação, presente. Estou vendo aqui a professora Lourdes Helena, estou vendo ali o professor Edgar e demais professores, demais participantes. Desejar a vocês um excelente encontro e que aproveite o máximo desta oportunidade, certo? Mas inicialmente gostaria, para também fazer uma saudação, passar a palavra ao professor Denilson, que é o chefe do Departamento de Educação. Bom, boa noite a todos e todas. Gostaria de dar as boas-vindas aos professores, estudantes aqui presentes, sobretudo o pessoal que se deslocou, né, além dos palestrantes, mas principalmente os estudantes, né, de Acaiá, Caraponga, Ervalha, Natalândia, que vieram aqui fazer uma visita, e espero que o Dileno esteja tratando vocês muito bem aí. Ele falou que ele ia tratar a pão de ló, não sei se isso está acontecendo, né? E, em nome do departamento, então, eu saúdo, né, e espero que vocês desenvolvam aí um estudo bastante profícuo, que as discussões estejam sendo bem enriquecedoras, principalmente nesse ambiente, né, que é uma universidade que originalmente foi uma universidade rural, né, que era uma escola superior de agricultura e veterinária, depois se tornou uma universidade rural do estado de Minas Gerais e que hoje tem ainda um componente forte da questão agrária, do campo, e aí o departamento também se faz presente com essa discussão da educação do campo, que ao longo de muitos anos, né, ficou essa problemática esquecida ou muito pouco trabalhada, e que hoje a academia traz para esse ambiente a presença de vocês, e espero que isso também, essa troca, ela seja extremamente enriquecedora para todos. Um abraço e um bom trabalho aí. Tenho o prazer de passar a palavra à representante do INCRA MG, a Ivanilda Ribeiro, também para fazer uma breve informações. Boa noite a todos. Nós estamos juntos, né, desde cedinho, mas agora parece que o público aumentou agora à noite. Então, eu sou do INCRA, trabalho no Núcleo de Educação do Campo e Cidadania, PRONERA, ao qual está ligado o curso técnico agrícola da Escola Familiar de Natalândia. Então, como o grupo é grande, eu só gostaria que os alunos de Natalândia, até para que eu pudesse identificar um pouco melhor, eu preciso, né, a gente gosta de ver os nossos alunos. Os alunos de Natalândia, fica de pé para as pessoas conhecerem vocês. Quem são os alunos de Natalândia? Obrigada. E é com vocês que nós estamos aqui, né? Então,
obrigado mesmo e que a gente faça, né, continuar nos dando um encontro rico. Muito obrigado, Nilton. Então, só não querendo ser repetitivo, mas desejar a todos vocês que sintam à vontade na universidade, que tenha um excelente aproveito nesse encontro, tá certo? E novamente dizer que é uma satisfação receber todos vocês aqui da micro-região de Viçosa, né, no entorno, tá certo? E dizer que esses encontros são extremamente importantes, tanto para a universidade, como para todos vocês, mas para a universidade também, que é uma satisfação essa participação, dando prosseguimento a esse programa tão importante, tão interessante, que é coordenado pelo professor Dileno e outros professores. Então, muito obrigado. Professora Lourdes Helena, Departamento de Educação, por favor. Professora Maria Isabel, Faculdade de Educação, UFMG. Professor José Luiz Santos Souza, Faculdade de Educação Federal Rural do Rio de Janeiro. Boa noite a todos. Eu gostaria de manifestar a minha satisfação de estar aqui falando para um público que eu tenho bastante carinho, que são alunos das escolas famílias agrícolas. Gostaria de dar boa noite aos professores do Departamento de Educação da UFB, ao diretor de centro, ao chefe de departamento e às minhas colegas que vão aqui junto comigo hoje tentar abrir uma discussão sobre educação no campo emancipadora, a professora Lourdes e a professora Maria Isabel. Eu gostaria também de agradecer o convite por parte do professor Dileno Dusta, do Departamento de Educação desta universidade, e é sempre um prazer atender a um pedido do professor Dileno, pelo compromisso dele com o trabalho social, com a emancipação da classe trabalhadora, que é algo que está sempre presente nas suas iniciativas, e por que nessas intervenções do Estado para essa população, a educação profissional aparece como uma estratégia fundamental. Depois, tentar falar quais são as características mais gerais desse tipo de educação profissional que tem sido implementada, e aí, neste contexto, discutir as possibilidades de uma educação no campo emancipadora. Né? Creio que eu vou ser bastante sintético, né, nesse tempo, e que muitas das questões a gente vai aprofundando nas discussões que certamente vocês vão levantar. Bem, como todos já devem ter percebido, a população jovem se tornou hoje foco dos políticos, certo? Vários governos de âmbito municipal, estadual ou federal vem implementando políticas direcionadas para essa população. E isso não é uma mera preocupação inusitada dos políticos para com os jovens. Essa preocupação, lamentavelmente, ela tem um fundamento que não é um tanto, vamos dizer assim, auspicioso para todos nós. A questão é muito simples. Hoje, no mundo inteiro, a ordem social que a gente vive, que é uma ordem social fundamentada na exploração do trabalho e na apropriação do trabalho excedente, é o que a gente chama de uma sociabilidade capitalista. A gente, desde o final dos anos 60, anos 70, esse modelo de sociabilidade vem apresentando um esgotamento na sua possibilidade de acumular capital, ou seja, de se reproduzir.
E essa dificuldade, que é vivida em todo o mundo, tem obrigado as classes dominantes a acionarem medidas para retomar as suas condições de acumulação de capital, para retomar as taxas de crescimento que era vivido durante os anos do pós-Segunda Guerra até os anos 60. Só que, diante dessas medidas, o que vem acontecendo é uma inserção cada vez mais intensa de ciência e de tecnologia no processo de produção. Isso tem provocado uma diminuição substancial do trabalho vivo, ou seja, do trabalho do homem e da mulher na produção, seja na produção industrial, seja na produção no campo. Na medida em que se aumenta a inserção de tecnologia, e esse aumento de tecnologia na produção não está voltado para a diminuição do tempo de trabalho das pessoas, mas simplesmente para o aumento da lucratividade, isso vem provocando no mundo inteiro desemprego em massa para grandes contingentes da população, né? No caso brasileiro, essa tendência do capitalismo global, ela vem se materializando de diversas formas em todas as regiões do país. O desemprego acabou se tornando um problema social. E, ao mesmo tempo que para acumular capital se gerou o desemprego, a população desempregada, ela tem demandas e tem exigências que, se não forem atendidas de alguma forma, pode provocar determinados movimentos sociais que podem colocar em risco a estabilidade dessa sociabilidade. Por isso é natural que os governos tenham preocupações de conformar a população desempregada. E essa conformação vem se dando através de políticas voltadas para a geração de emprego e renda. Bem, e aí é que entra a questão da juventude. No caso brasileiro, até os anos 80, juventude era entendida como um problema de segurança pública. A figura do jovem, muitas vezes, era ligada à questão da delinquência, ao problema da saúde pública por causa da gravidez na adolescência, como se o único problema de saúde do jovem fosse a gravidez na adolescência, né? E que isso nem seria um problema de saúde, seria uma outra questão. Mas, enfim, o jovem, ele acabou deixando de ser visto como um elemento negativo na sociedade, um elemento problemático na sociedade, e foi passando a ser visto como um protagonista do cotidiano social. Por que será que isso aconteceu? Aconteceu porque a população brasileira, ela ingressa no mercado de trabalho muito cedo, ao contrário dos países europeus, né? Nós, no Brasil, não sei, vocês hoje não estão vivendo essa realidade, mas essa realidade são dos jovens que estão aqui na mesa. Quando a gente completava 14 anos em casa, a gente já tinha que trabalhar, né? Fazer alguma coisa, não necessariamente sustentar a família, embora alguns, na nossa época, já tinham que sustentar a família, mas era entendido que, principalmente os homens, com 14 anos, 15 anos, já tinha que começar a fazer alguma coisa, ingressar no mercado de trabalho, arrumar alguma coisa para fazer. Era inadmissível alguém completar 18 anos que não já trabalhasse, era considerado vagabundo, né? O pai já, meu irmão, vamos procurar alguma coisa para fazer. Curiosamente, essa realidade está mudando no nosso país. Hoje é o contrário. Existem várias medidas para retardar o ingresso do jovem no mercado de trabalho. E essas medidas normalmente se dão por meio de oferta de oportunidades educacionais.
ok? Mas é importante a gente entender o porquê que isso acontece. Porque, na medida em que falta emprego para a população, não faz sentido que o jovem ingresse tão cedo no mercado de trabalho. Porque, senão, eles vão ocupar vagas que poderiam estar sendo ocupadas por pessoas mais velhas. Ao mesmo tempo, as pessoas com mais de 40 anos também acabam sendo expurgadas do mercado de trabalho, principalmente aquelas que atingem aos 50 anos. Aí, curiosamente, tenta-se tirar o jovem até 24 anos do mercado de trabalho para poder resolver um problema de outros segmentos sociais, de outras faixas etárias mais elevadas. A matemática é simples. Se tem pouco emprego, então a gente tem que começar a se organizar para ver quem é que vai ocupar esses empregos. Então, as medidas públicas, as ações públicas para ocupar o jovem antes de ele ingressar no mercado de trabalho, elas não têm sua origem na boa vontade de nossos políticos. Muito pelo contrário. Então, se o jovem tem que ter seu ingresso no mercado de trabalho retardado, o que fazer com eles? Aí vem as ações educativas, ou seja, vão botar o jovem para permanecer no sistema educacional por um maior tempo, porque assim fica justificada o retardamento da sua entrada no mercado de trabalho. Bem, essa dinâmica ela não acontece só no Brasil, ela vem acontecendo no mundo inteiro, mas o saldo disso acaba sendo um tanto contraditório. É que, nesse aspecto, o jovem passa a ser visto agora como um sujeito de direitos. Ao invés de ser visto como aquele que causa problemas, que perturba a ordem e que precisa ser controlado, ele agora passa a ser visto como alguém que tem direitos, o direito à educação, o direito à formação para o trabalho, e que por isso ele precisa ser atendido, precisa ser ouvido. Esse jovem agora, ele precisa ser inserido na sociedade. Então ele passa a ser o sujeito das políticas públicas de inserção social. É curioso que parece que o jovem já não fazia parte da sociedade, parecia que ele não estava inserido. E agora ele precisa ser inserido. Bem, é nesse contexto que o atual governo ele acionou medidas bastante contundentes para a população jovem do país. Eu digo esse governo por quê? Porque ele começa em 2002, no primeiro mandato, e se estende até hoje. E logo no início do primeiro mandato, uma das medidas do atual governo foi unificar em um único programa as políticas públicas para a juventude. Então, as políticas que antes estavam espalhadas em ministérios diferentes, tinha o Ministério da Saúde com suas ações para a juventude, o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação. Esse governo tentou articular todas essas políticas em uma única política, a política para a juventude. Né? Então, apesar dos programas ficarem ainda alocados em ministérios distintos, o governo criou uma ação de integrar esses programas em um único programa, que é o que a gente chama hoje do Pro-Jovem. O Pro-Jovem é um programa que direcionado para a população de 14 até os 29 anos de idade, que é o que se considera jovem, né? E isso para a gente é interessante, que no Brasil, né, você quando fazia 18 anos não era mais jovem. Agora não, agora vai até 29 anos. Né? A juventude vai até 29 anos, ou seja, nós fomos enquadrados no padrão europeu e americano. Porque nos países do capitalismo avançado,
O jovem só ingressa no mercado de trabalho nessa idade. Lá para os 29, 30 anos é que ele está indo para o mercado de trabalho. Até então ele está se preparando, estudando e tudo mais. Só nos anos 90 é que essa realidade começa a se tornar aceitável para nós. E é nesse momento que a gente agora é entendido que é nesse momento que o jovem deve estar ingressando no mercado de trabalho. Então as políticas para a juventude hoje englobam toda essa população, que vai de 14 anos até os 29 anos. Né? É por isso que eu incluí todos nós na mesa na juventude, porque nenhum de nós aqui, né, já ultrapassou os 29 anos, é claro. É claro que se a política é para todos, a gente tem que se inserir nela também, né? Bem, diante desse contexto, como é que está pautado, como é que estão pautadas as políticas para a juventude? Todas as políticas voltadas para a juventude no nosso país, na atualidade, apontam a educação profissional como uma estratégia de ação. A educação profissional ela aparece no ProJovem, ela aparece no ProEja, ela aparece nos programas sociais privados. Passa-se então a ideia de que o jovem não ingressa no mercado de trabalho porque não tem qualificação profissional. Temos que dar qualificação profissional para que esse jovem venha ingressar no mercado. Ao mesmo tempo que se passa essa ideia para a população, né, ofusca-se uma realidade muito complexa, que é a seguinte: qualificar pessoas não gera emprego nenhum, porque o que gera emprego são investimentos em capital, na produção. Sem esses investimentos, não existem novos postos de trabalho. No caso da produção do campo, sem uma política agrária decente, sem reforma agrária, não há como gerar emprego e renda no campo. O máximo que você pode conseguir dentro de uma política como aqui está é um aumento desenfreado da mecanização do campo e a tendência a monoculturas em latifúndios, que faz com que não só o trabalhador do campo, boa parte dele seja jogado para os grandes centros, como também enterra a cultura do homem do campo, ameaça essa cultura, porque o próprio trabalho produtivo do campo não corresponde às vocações e às tradições daquele local, certo? Mas um fato é que a educação profissional é colocada como uma ideia de salvadora da pátria. Parece que todo mundo que passar pela qualificação profissional vai adquirir um emprego, ou seja, vai conseguir ter uma renda. E, lamentavelmente, isso não é verdade. E o que acontece quando uma ideia é passada para nós e, apesar dela não ser verdadeira, a gente acreditar nela? Quando isso acontece, essa ideia se transforma numa ideologia. Ideologia é toda ideia, verdadeira ou falsa, que nós acreditamos nela e ela passa a conduzir as nossas vidas. Né? Quem de nós não acredita que estudando a gente vence na vida? Eu acredito nisso, nós acreditamos, porque isso é uma ideologia que faz parte da nossa vida. E a gente sabe muito bem, se a gente para pensar, que nem sempre quem estuda vence na vida. A gente tem pessoas que não estudaram e venceram, e tem que não estudaram e não venceram. A gente tem pessoas que estudaram muito e venceram na vida, e temos pessoas que estudaram muito e não venceram. Então a gente
quando se depara com ideologias, a gente tem que ter muito cuidado e refletir sobre elas, mas não no sentido apenas de negá-las, mas no sentido de superá-las e encontrar nessas ideologias as contradições pelas quais a gente pode trabalhar. Então, dentro das políticas públicas para a juventude, como eu já disse, a educação profissional é o carro-chefe. Você pode perceber hoje que boa parte do investimento para a juventude tem sido canalizado para a educação profissional. A exemplo disso, nasce na Rede Federal de Ensino Técnico e Tecnológico do país o PROEJA, que é um Programa Nacional de Educação Profissional integrado à educação básica para pessoas com 18 a 29 anos de idade. Ou melhor, embora esse seja o foco, 18 a 29 anos, mas é dirigida para a população em geral. Mas quem conhece essa rede, as escolas técnicas federais, que hoje são institutos federais, e boa parte delas são escolas agrícolas, e for observar as turmas do PROEJA, vai perceber que lá estão os jovens de 18 a 29 anos. Da mesma forma, os programas sociais voltados para a educação da população jovem, eles hoje ganham força e visibilidade no conjunto das políticas sociais. E aí está uma contradição, que aí é um momento profícuo para pessoas, né, que queiram fazer um trabalho, né, explorando essas contradições, elas têm um momento bastante favorável, porque hoje as linhas de financiamento de projetos sociais, boa parte delas está voltada para a educação profissional de jovens, no campo e na cidade. Então, para aqueles que gostam de ganhar dinheiro com projeto, né, Dileno, o melhor caminho agora é apresentar projeto para a juventude. Projetos de pesquisa para a juventude, programa social para a juventude, principalmente aqueles que têm educação profissional como foco, se tornaram projetos, vamos dizer assim, financiáveis, né, e bem-vindos. Mas aí é que está a contradição, porque a gente sabe a razão disso. Ao mesmo tempo, possibilidades concretas se abrem, né? Esse auditório hoje com alunos de escolas que até bem pouco tempo passavam despercebidos pela universidade. As escolas de famílias agrícolas, ela curiosamente sempre esteve à margem do trabalho educativo, sempre esteve à margem das políticas públicas e também à margem dos financiamentos. Curiosamente, esse momento não é, ele está apresentando possibilidades de mudanças concretas. E aí eu estou apontando contradições a serem exploradas pelo público preocupado em implementar uma educação emancipadora no campo. Por quê? A gente vê que os governos atuais, ao implementarem políticas voltadas para a população jovem, preocupados em dar qualificação profissional, a gente sabe que o principal objetivo deles não é necessariamente que esses jovens de fato se qualifiquem. A preocupação maior é a conformação dessa população que está com a grande possibilidade de atingir a idade adulta sem emprego. Então usa-se a educação profissional como uma forma de conformação para que, quando esse desemprego, que já está sendo retardado, ele se efetivar, esse jovem assuma para si a culpa do seu fracasso no mercado de trabalho. Assim,
é que está colocado pela grande parte da literatura que analisa as políticas públicas para a juventude. Mas qual é a grande contradição dessa triste história? A contradição é que os políticos, para implementar seus objetivos, eles precisam fazer a gente pensar diferente do que é real. Eles precisam fazer a gente pensar nas ideologias, a partir dessas ideologias. E para que isso aconteça, eles até financiam os nossos projetos. Eles até põem dinheiro, até enchem auditórios das universidades para isso. E de repente até convidam pessoas para dar palestra que denunciam essas coisas. E aí é que é o contraditório. Aí é que entra a questão da riqueza da sociedade, a complexidade da sociedade capitalista é essa. Que para ofuscar é preciso abrir alguns espaços para que a população pense que está livre. E são esses espaços que nós podemos explorar e fazer trabalhos ricos como esse promovido pelo Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa. Concluo aqui essa primeira fala, espero que a gente possa aprofundar mais com as questões. Eu estou honrada com o convite do Guilherme, estar falando com vocês. E como o professor José, também um desafio, né? Falar para jovens que sonham e que querem viver num mundo melhor e ter que dizer para eles que para viver num mundo melhor nós temos que pensar no mundo que estamos vivendo, né? E nesse sentido, este é um momento muito importante para nós todos de poder estar aqui com vocês. Tá? Eu vou pegar o fio da minha fala, na fala do professor José. Né? Ele termina a fala dele, se vocês lembrarem aí bem, ele diz que no momento, né, que... Pode deixar aí, tá? No momento que nós estamos vivendo diante das políticas para a juventude, e este evento aqui, ele é fruto destas políticas, e ele diz, é contraditório. Né? Há possibilidades de ocupar espaços nessas políticas e construir momentos como esse, de reflexão sobre o que vivemos e, quem sabe, nesta contradição, construirmos outras possibilidades de trabalho e de produção da vida. Nessa perspectiva, né, é assim que a gente entende este momento que nós estamos vivendo. Então, é assim que eu trago, né, na minha fala um pouco do que é a educação do campo, dos seus princípios e das práticas. E eu dividi a minha fala em dois momentos. Né? A educação do campo como uma possibilidade de emancipação deste modelo de sociedade, de produção da vida que nós vivemos. Tá? E depois uma prática. Né? E a prática que eu vou trazer para vocês é um projeto que estamos construindo, né, que é a licenciatura em Educação do Campo, que é o curso de formação de professores. Né? Uma visão rápida e geral do curso, porque a gente entende que vocês, como jovens, né, estando no ensino médio, projetam, né, continuar os seus estudos. Não é? E aqui vai uma reflexão, e eu vou tomar de empréstimo as palavras de um grande educador que chama Miguel Arroyo. Né? Uma primeira contradição que nós temos que fazer com os projetos que transformam o estudo em formação para o trabalho, né, é fazer da educação um processo de formação humana. Esse é o primeiro desafio que nós temos. Né? A escola que nós frequentamos, que eu frequentei, que as pessoas dessa mesa frequentou, que vocês, porventura, tenham frequentado,
colocou na nossa cabeça que era um momento que preparávamos para ser cidadãos, né? A escola nos preparava para isso, preparava. Ser cidadão significava ter um emprego e vencer na vida no emprego, não é? E o grande desafio é apropriarmos da escola e fazer dela não um lugar só para formar para este mercado de trabalho, mas para o trabalho que nos transforma em ser humano digno e justo para viver uma sociedade melhor. Então, é nessa perspectiva que eu trago para vocês a discussão da educação do campo e da possibilidade de construirmos um outro processo de formação de professores, que é a licenciatura em educação do campo. Tá ok? Eu vou tentar ser um pouco mais sintética, e nós achamos que no debate e nas dúvidas que vocês tenham sobre o curso, que eu acho que vai ser mais, acho que vai enriquecer mais a conversa, tá bom? Então nós vamos começar com a educação do campo, princípios e práticas. Eu não vou estar falando, né, muita novidade para vocês, por isso que eu fiz um pouco o resumido, né? Eu coloquei um subtítulo lá, da educação rural à educação do campo. O que é isso? É que nós, no nosso modelo de educação que nós queremos construir, nós queremos sair da educação que formava para submissão, para conformação e para viver no mundo, como o professor José disse, submetida a uma ideologia, né? Nós queremos uma sociedade, nós queremos um campo que seja um campo como local de transformação, né? De uma construção de uma nova sociedade. É assim que surge o termo educação do campo, né? Educação do campo não é só o nome mais bonito da educação rural. Atrás da educação do campo tem toda uma discussão que o contexto político da educação do campo, ele é